E aí, tudo bem com você? Hoje eu vou fazer um estudo completo sobre a Vale 3, uma das maiores empresas de mineração do mundo, hein? Então, nesse vídeo, vamos discutir os resultados do primeiro TRI de 2023, depois vamos passar em alguns indicadores fundamentalistas e também vamos entender como a análise fundamentalista e a análise gráfica podem ser aplicadas em conjunto para a gente entender melhor a Vale e o seu desempenho. Eu tenho um método próprio para escolher as minhas ações e nele eu crio um ranking das melhores empresas baseado na análise fundamentalista, onde eu utilizo uma fórmula para gerar esse ranking e depois eu busco as melhores oportunidades na análise gráfica, utilizando um Trader System, que é uma configuração de alguns indicadores técnicos. Mas aguenta aí que você já vai saber a posição da Vale nesse ranking. E por que eu gosto de analisar as empresas desse jeito que eu acabei de falar? Porque quando a gente utiliza ambas as abordagens em conjunto, a fundamentalista e a gráfica, a gente pode obter uma visão mais completa, vamos dizer assim, e mais informada sobre a empresa. E isso pode nos ajudar a tomar decisões de investimento mais bem informadas e reduzir o risco de perda lá na frente. Mas antes de você pensar em investir na Vale, vou deixar um alerta, tá? É importante a gente conhecer alguns riscos significativos que ela possui, como, por exemplo, flutuações nos preços do minério de ferro. Existe um ciclo de commodities e você tem que entender esse ciclo. Mas, infelizmente, esse não é um assunto para esse vídeo de hoje, o assunto do ciclo das commodities. E também existem questões regulatórias e ambientais que podem também impactar nos resultados da empresa. Então, fique ciente disso e não deixe isso aí de fora dos seus estudos. Fechado? Combinado? Vamos lá, primeiramente, quando a gente olha para os gráficos, eu vou colocar ele aqui na tela para a gente consegue enxergar um desempenho volátil das ações da Vale, mas também é possível enxergar uma tendência positiva dos anos aí, consegue ver isso aí? Essa volatilidade ela está relacionada com o ciclo de commodities que acabei de mencionar aí para a gente, com as crises econômicas, com onde o dólar aumenta e o real desvaloriza, ou também o contrário, onde o real valoriza e o dólar desvaloriza, com crises políticas e vários outros fatores aí. No geral, a Vale parece estar bem posicionada para enfrentar os desafios do setor de mineração e também para continuar o seu crescimento no futuro. Dito isso, vamos conferir os resultados do primeiro TRI de 2023 da empresa Vale 3. Lucro de 9,5 bilhões, mas abaixo do esperado pelo mercado. As receitas da companhia foram de 43 bilhões, 22% abaixo em relação ao primeiro trimestre do ano passado, impactadas por dois fatores predominantes. Quais são eles? O primeiro deles diz respeito aos volumes vendidos de minério de ferro, os quais vieram 10% abaixo em relação ao primeiro TRI de 2022, e o segundo é o preço do minério de ferro praticado no período, que teve uma média de 108 dólares por tonelada, abaixo dos 141 por tonelada do primeiro TRI do ano anterior. Mesmo com esses números menores em relação a 2022 e sem vender toda a sua capacidade produzida no período, a empresa apresenta um faturamento bastante robusto. O resultado ele parece ter ficado em linha com as expectativas de alguns analistas que eu dei uma estudada aí no mercado. A geração de caixa operacional, o EBITDA da Vale, no período foi de 18,4 bilhões, 42% abaixo do primeiro trimestre do ano passado. Mas isso deve ser regularizado ao longo de 2023, mesmo assim o número é muito bom, o que deixa a empresa negociando 4 vezes o EV sobre EBITDA para 2023. Além disso, o que mais chama atenção é que, mesmo com esses desafios enfrentados, a empresa segue gerando muito caixa. E em relação ao grau de endividamento, a dívida líquida da companhia fechou a primeira parte do ano em 42 bilhões, em linha com o fechado no ano de 2022. Isso deixa a empresa com uma relação dívida líquida sobre EBITDA de 0,5 vezes, um nível muito baixo aí de alavancagem que permite à empresa elevados patamares de dividendos para serem distribuídos aí, hein? Quem sabe? Agora passando em alguns indicadores fundamentalistas, dividend yield dela atual 8,16 e a sua média histórica 6,35, estão acima da sua média. O preço sobre valor patrimonial 1,67 e a sua média 1,53. O PL dela, preço sobre o lucro dela, está baixíssimo atualmente, 3,83, a sua média 141. Também temos que desconsiderar essa média aqui porque tem um ponto fora da curva aí, mas 3,84 é um PL bem baixo para a empresa. Margem líquida dela de 38,57%, uma excelente margem líquida, e a sua média 16,29%, um ROI, indicador de rentabilidade, de 43,44%, também um excelente ROI em comparação à sua média de 16,58%.
Agora, em relação ao ranking da metodologia-chave, que é a metodologia que eu uso, a Vale ela ocupa a 10ª posição das 100 melhores empresas dentro desse ranking. O que mostra pra gente que a sua parte fundamentalista está, ok. Mas lembre-se de uma coisinha, tá? Essa é a minha forma de analisar as empresas, a forma que eu considero eficiente e simples. Tem várias outras formas aí e nenhuma delas anula a outra. Então, cada analista busca analisar, criar o seu próprio método para poder analisar as empresas, e a metodologia-chave é a metodologia que eu utilizo. Agora que sabemos que a Vale ela passa no nosso filtro da análise fundamentalista da metodologia, vamos passar agora para a gente dar uma olhada na parte da análise gráfica. Então vamos lá, esse é o gráfico da Vale, um gráfico mensal, gráfico de longo prazo. O que a gente tem para observar aqui? Vamos trazer uma análise mais aí depois de 2020. De 2020 ela entrou numa grande tendência de alta e formou até um padrão que a gente chama padrão de solavanco, que chega na metade da tendência mais ou menos, ela dá um tiro de valorização e a inclinação da linha de tendência de alta, ela inclina muito verticalmente falando. E aí a gente projeta esse solavanco aqui 2 vezes a altura de um canal aqui da tendência que a gente projeta também. Então 2 vezes a altura do canal e realmente deu certinho aqui. Ela bateu ali próximo aos seus 90 e poucos reais, R$ 96. E aí o que acontece aqui agora? Agora esse é o padrão aqui que eu quero chamar a atenção. Esse padrão a gente costuma chamar ele de topo triplo. É um padrão, se ele se confirmar, é um padrão de tendência de baixa, de reversão de tendência de alta para baixa. O que acontece? Fez um topo, não conseguiu romper aqui, aí essa resistência, ela sofreu resistência aqui, corrigiu, fez esse suporte, entrou na tendência de novo, não conseguiu passar aqui, romper essa resistência, corrigiu, voltou no suporte e depois fez de novo. Então essa resistência aqui, próximo aos 96, é uma resistência muito forte para a Vale romper. Isso é um gráfico mensal. Quanto maior o período do gráfico, mais forte sinaliza ser a resistência, o suporte. Então é uma resistência forte para ela passar aí, quando ela chegar próximo aos 96. E o acontece é que ela está nessa correção aqui do terceiro topo. Então, se ela chegar aqui e segurar no suporte e voltar, beleza. Esse padrão de topo triplo, a gente esquece, apaga ele, ele já não vai valer mais. Mas se ela chegar aqui e romper esse suporte para baixo aqui, aí o padrão se confirma e aí é provável que a tendência de baixa dela aumente aqui, buscando próximos outros suportes aqui mais para baixo. Então, é um ponto que você tem que ficar atento se você quer investir na empresa, aqui próximo aos R$ 61, R$ 62. Então, a formação de um topo triplo que está acontecendo. O seu MACD aqui embaixo está azul apontando para baixo e abaixo da laranja está sinalizando a tendência de baixa nela aqui, desde lá de 2020, outubro de 2021. Vamos olhar o seu índice de força relativa para ver se a força vendedora está mais forte que a força compradora. No índice de força relativa, a força vendedora acabou de ficar mais forte do que a força compradora. Vou aumentar aqui para a gente ver, perdeu 50% aqui, então a força vendedora ficou mais forte, tá? Do que a força compradora. É um sinal, então, para você ficar de olho. Na minha opinião, eu seguraria um pouco aí, ficaria esperando aí os próximos meses para ver o que vai acontecer. Concluindo, embora os resultados financeiros da Vale forneçam algumas indicações positivas sobre o futuro da empresa, há ainda muitos fatores a serem considerados e monitorados para a gente determinar a sua trajetória futura. A sua análise fundamentalista sinalizou que a empresa se encontra em uma das melhores bem posicionadas no ranking da metodologia-chave. E já na parte gráfica a gente viu que a empresa está com um padrão gráfico bem preocupante ali para a gente acompanhar nos próximos meses. O padrão do topo triplo ali. Então é um padrão que pode ocorrer uma tendência de baixa, mas não necessariamente isso vai ocorrer. A gente tem que acompanhar e observar para os próximos meses. Na minha opinião, mas lembre-se, tá? Isso não é recomendação de compra e de venda, é apenas uma análise educativa e informativa que eu faço. Então, a empresa ela é uma blue chip, uma grande empresa, uma big cap, ou seja, pode trazer uma base sólida aí para a sua carteira de investimentos. Ela tem uma forte geração de caixa, ela está bem posicionada no cenário mundial, tem espaço de crescimento ainda, mesmo que não seja um crescimento exponencial, tem bons dividendos, principalmente nos últimos 3, 4 anos. A única ressalva que eu faço é na parte gráfica dela. Então eu aguardaria um pouquinho, eu seguraria o pé um pouquinho nela, observaria ela aí nos próximos meses para ver se ela vai reverter esse padrão gráfico aí do topo triplo, e se ela reverter e não perder o seu suporte ali, pode ser que ela continue a sua tendência de longo prazo aí para frente.
Mas tudo isso que eu acabei de mostrar nesse vídeo aqui, eu não considero suficiente para você tomar a decisão de comprar ou não uma empresa, tá? Você precisa saber os seus objetivos, precisa saber o seu perfil de investidor, a sua aversão ao risco e se ela se encaixa na estrutura da sua carteira de investimentos, além de vários outros fatores. E essas e outras etapas eu faço com os meus clientes e os meus alunos. Então, se você quiser saber mais sobre a forma completa que eu monto uma carteira de investimentos, eu te convido para poder clicar aqui no link que está aqui na descrição e assistir uma aula que eu trago lá completa sobre a metodologia-chave. Mas também, se não quiser, tudo bem. Só com esse vídeo aqui eu já te entreguei um excelente estudo aí, uma excelente análise. Espero que eu tenha te ajudado. Se gostou, ó, não deixa de dar uma curtida não, ou faça um comentário aqui e já aproveita e se inscreva no canal.